A tragédia só começou dia 25 de janeiro. A gente pôde ver pelos depoimentos dos atingidos, a nossa própria vida também, a forma como ela foi atingida, como virou tudo de cabeça para o ar. A tragédia ela só começou no dia 25 de janeiro. Então vamos agora conversar um pouquinho sobre esses 5 anos, né? Júlia. Obrigada, Helena. Eu acho que, antes de tudo, eu queria só... Não tem como não sair daqui emocionada, né? Prestar toda a minha solidariedade, não há tamanho. Um abraço apertado. Helena, Wagner, Cecília, Marina, todas as mães, pais que perderam seus filhos nesses crimes e nos crimes cotidianos de violações de direitos humanos que acontecem no nosso país. Então, queria começar essa noite com toda a minha solidariedade, né, e que a gente possa continuar numa batalha, numa luta por mais justiça, por um mundo melhor, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer era isso. Meu nome é Júlia, alguns e algumas de vocês já me conhecem. É um prazer estar com vocês caminhando nesses 5 anos, estar aqui de novo na mostra. Eu, infelizmente, não tive a honra de conhecer Camila e Luiz, mas conheci vocês dois, Wagner e Helena, logo no começo dessa tragédia criminosa, desse crime. E estou aqui à disposição, a Conectas também à disposição para a gente seguir lutando por reparação, por justiça, por responsabilização e também por outras formas de encontrar alegrias e resistências, né, na vida, para que isso não aconteça nunca mais de novo. Eu sou advogada e diretora da Conectas Direitos Humanos, que é uma organização de direitos humanos, e com toda a honra a gente apoia aqui vocês, queremos trabalhar mais juntos e outras causas de violações de direitos humanos no nosso país. Então, a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre esses 2 filmes. Temos aqui 2 pessoas que eu conheço. Hoje eu conheci pessoalmente Maurício, mas Marina conheço já há alguns anos. Então, muito feliz de estar com vocês. É uma honra estar com vocês aqui hoje para a gente falar de um tema tão importante. E eu vou, então, passar a palavra primeiro para a Marina, para ela mesma se apresentar, depois para o Maurício. Aí depois eu vou fazer uma perguntinha para cada uma deles. Aí a gente abre para o público e volta mais um pouquinho. A gente tem um tempinho hoje. Está um pouco mais tranquilo, acho, do que nos outros dias, pelo que eu fiquei sabendo. Então, hoje é o nosso 4º e último dia, né, da mostra. Que tudo é certo para que a gente possa continuar discutindo isso no ano que vem. Então, vou passar a palavra para a Marina. Marina, que alegria tê-la aqui hoje mesmo para um tema tão triste. Obrigada. Obrigada. Eu queria começar, né, colocando Camila, Luiz e Lorenzo, e também o Heitor, outra criança também que foi vítima, e a Maria Elisa também, outra criança que também estava na barriga, né, da Eliane, lá em Brumadinho. E também colocar as 100 crianças órfãs que a gente tem hoje, né, que perderam seu pai ou sua mãe, ou seu pai e sua mãe também. Intencionar nesse dia de hoje, que completa 5 anos e 6 meses do crime da Vale. Meu nome é Marina, né? Eu sempre quando vou me apresentar, gosto de falar que eu não nasci defensora, né, do meio ambiente, defensora da natureza. Eu não nasci defensora de direitos humanos, né? Então eu também tive a oportunidade de atravessar, né, vamos chamar de essa conversão ambiental, né? Que, na verdade, foi muito mais do que uma conversão ambiental, porque foi descobrir também o meio ambiente, né, a natureza, como fonte também de disputa de gente poderosa, de setores econômicos poderosos. E foi entender o ambiental articulado também com o político, com o econômico, com o social, com o cultural. Então, o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na minha cidade, né, foi isso. Ele significou também a minha conversão também para essa pauta, né, que é tão importante e que a gente sabe, né, que o impacto que tem nas nossas vidas. Eu sempre falo também que eu fui criada para ver a mineração como
uma coisa, né, dada, né, como parte ali da minha paisagem, né? Então eu não fui criada para poder problematizar aquilo que as violações, né, os buracos, né? Eu fui criada para poder desenhar o trem, romantizar um pouco essa minério-dependência. E, bom, atualmente, né, eu faço parte do MAN, que é um movimento pela soberania popular na mineração. É um movimento popular que está em 20 estados do Brasil e que reúne comunidades, né, atingidas pela mineração, que estão lutando por territórios também livres de mineração. Tive a oportunidade também de trabalhar um bom tempo na Caritas e na Arquidiocese de Belo Horizonte, coordenando os trabalhos, né, em apoio às comunidades, que, na verdade, eram, né, meus amigos, familiares, mas uma diversidade muito grande, né, porque a gente está falando de um crime que atingiu 26 cidades, 1 milhão de atingidos, então, indígenas, quilombolas, agricultores familiares, pescadores, familiares de vítimas fatais, comunidades ribeirinhas do campo, da cidade, né? Então, uma diversidade muito grande e também construir, né, os processos de luta. Então, a partir desses passos que eu venho aqui, partilhar um pouco com vocês e atualmente também, né, sou pesquisadora da temática da mineração, né? Atualmente, esse semestre, começo a dar aula na PUC, para uma turma de Relações Internacionais, vou dar aula de Justiça Socioambiental. Tenho certeza que eles vão saber mais de justiça socioambiental do que o que eu aprendi na faculdade. Vai conhecer as comunidades, vai conhecer a história de Brumadinho e de tantas outras comunidades. Então, é um pouco isso. Vai ser um prazer partilhar, né? A gente, lá em Brumadinho, a gente fala, um prazer partilhar a dor com vocês, né? Um prazer estar aqui nesse dia tão dolorido, mas que a gente também se fortalece na existência do Instituto Camila Ilustabiliberti, que nos esperança também lá em Brumadinho. Com certeza, Marina, com certeza. Antes de passar aqui para o Maurício, eu queria também agradecer mais uma vez o convite para a gente estar aqui hoje, né? Da Marina, Wagner, Helena, Cecília. Tem tantas pessoas aqui, voluntárias do Instituto, que fizeram esse encontro acontecer. Então, assim, muito obrigada de novo por, né, deixar viva a memória de tantas pessoas que se foram, tantas vidas não humanas também. Né? Acho que eventos como esses são memórias e também resistência. Né? Vou passar para o Maurício se apresentar. Obrigada, Maurício. Obrigado, boa noite. É difícil falar, né? Depois de assistir um documentário desse, reviver, repassar tanta coisa, mas bom, queria agradecer o convite em primeiro lugar, também deixar minha solidariedade, né, aos familiares, a todo mundo que é impactado pela mineração, na verdade, não só em rompimentos de barragens, né, mas todos nós somos, né? E bom, eu sou jornalista, né? Fundei o Observatório da Mineração em 2015, quando rompeu a barragem de Mariana. Também porque eu sou originalmente do norte do Espírito Santo, que é uma região que foi afetada, inclusive até hoje é uma região que luta por ser reconhecida como uma região afetada até hoje, né? No caso de Mariana são 9 anos, né? Quase 9 anos. O Observatório da Mineração, enfim, é um site nasceu voltado para Mariana, ou seja, fazer jornalismo investigativo sobre as causas do rompimento, o que estava por trás daquilo, e ao longo do tempo, obviamente, o site acabou se expandindo para cobrir tudo que é relevante sobre a mineração, e, claro, em 2019 aconteceu o rompimento, né, de Brumadinho, e é impressionante, porque eu sempre lembro, né, a Vale tinha o lema de Mariana nunca mais. Ou seja, nunca mais vai acontecer nada parecido com Mariana. O Fábio Schwartzman, né, que é o ex-presidente, dizia que o estado das barragens da Vale não era só bom, era impecável. E depois de Brumadinho, meio que entre aspas, se descobriu que temos dezenas de barragens em Minas Gerais, especialmente, porque são barragens mais antigas e tudo mais, que representam risco a milhares de pessoas que foram expulsas de suas casas, muitas delas continuam fora de casa até hoje. Mas me chamou a atenção uma frase, né, de uma das entrevistadas, que ela disse: eu sempre que
vou a algum lugar, vou falar e tudo, eu sinto que eu não deveria estar aqui, não precisaria estar aqui, né? E nenhum de nós precisaríamos estar aqui. Nós poderíamos estar aqui falando sobre outros aspectos socioambientais, mas não necessariamente sobre um desastre, um rompimento de barragem, né? Então, nós só fomos voluntariamente, em alguns casos, como o meu, que criei um site, mas muita gente foi forçada, né, a estar aqui falando disso e em tantos outros lugares. E acho que isso simboliza como que a mineração é um pouco inescapável, né? Porque, de fato, como a mineração se orgulha disso, inclusive o IBRAM acabou de lançar uma campanha publicitária contando justamente como que a mineração está em todo lugar, né? No aço, no ferro, cobre, na energia elétrica, no celular, na TV, no seu carro, etc, etc, etc. Na água que você bebe, que é uma água mineral. Enfim, e eles se orgulham disso. E eles, obviamente, não só se orgulham, como usam disso, né? Desse fato, essa prerrogativa, para exercer muito bem o poder de influência que eles têm, né? Poder político, poder econômico, poder de lobby. Então, a gente acho que tem nesses 9 anos, obviamente, eu também não nasci sabendo nada sobre mineração, escolhi me dedicar a isso há quase uma década, também sou pesquisador da Universidade de Brasília, levei para a academia a minha experiência como jornalista na área, e a mineração você tem infinitas camadas, né, nessa história, você tem as relações, as implicações são muito complexas, muito amplas, e todo dia, obviamente, não só eu aprendo, como todo mundo que se dedica a isso vai continuar aprendendo para sempre. Então tem muita coisa interessante que a gente pode falar aqui. Vou deixar para seguir a conversa. Obrigado. Obrigada, Maurício. Então, assim, para a gente, vamos começar a... Bom te ouvir. Então, assim, eu acho que a primeira pergunta, assim, eu acho que esses dois, queria ouvir um pouquinho, tentar fazer a correlação entre o filme e um pouco da vida e experiência de vocês dois, né, atuando no campo. Eu entendi. A minha vida também não foi, eu escolhi, no meu caso, eu escolhi como ativista e denunciar as violações de direitos humanos perpetradas por empresas mineradoras como um tipo de violação de direitos humanos muito recorrente no mundo atual, no capitalismo atual, né? Então, no meu caso, eu escolhi, mas a maior parte das pessoas que são afetadas não escolheram, né, tratar disso e falar disso. E eu acho que esses dois filmes trazem de formas diferentes essas realidades trazidas cotidianamente pela mineração. Então, o primeiro filme traz uma realidade ali muito mais específica dos povos indígenas, né? O segundo traz, acho que, né, Marina, nossa estrela aqui, infelizmente, né, Marina, mas acho que você trouxe um debate muito, muito importante ali, falando sobre tudo que aconteceu, inclusive traçando a correlação com o primeiro desastre criminoso de Mariana, né? Mas então eu queria aproveitar isso, assim, o que esses filmes trazem e, né, de elementos que podem contribuir e que contribuíram na história de vocês dois para a resistência, né, à mineração, né? O que a gente vê nesses dois episódios que a gente trouxe hoje? Lembrando que, assim, né, vocês dois trouxeram na fala de vocês e os filmes. Então a gente tem 5 anos de Brumadinho, quase 10 anos de Mariana. Braskem, para a maior parte das pessoas, só agora veio, né, à tona, mas a denúncia contra a Braskem, ela é antiga. Assim, já são mais de 10 anos os movimentos ali denunciando que isso ia acontecer um dia. Assim também como o Brumadinho e Mariana, né? A gente tem muitos amigos aqui que denunciam, inclusive em assembleias de acionistas, que isso iria acontecer, né? Então, eu queria ouvir de vocês um pouco, porque eu acho que o cinema, ou o documentário, ele é uma forma da gente honrar a memória, a vida, da gente nunca mais esquecer, da gente poder pensar em reparação, mas eu acho que também significa um pouco de resistência, né? A gente não aceita. Não vamos aceitar, né? E o que a gente pode fazer? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco do filme e um pouco do trabalho que vocês dois têm feito, de diferentes lugares, com diferentes experiências nessa área da resistência. Bom, eu sempre falo que uma cidade, né, uma família, a gente não nasce com
um manual de instrução, né, a receita para como é que enfrenta um rompimento de barragem, como é que enfrenta o luto de pessoas amadas, queridas, que tiveram suas vidas interrompidas de uma forma tão brutal. E a gente não tem esse manual de instrução. Por outro lado, a mineradora já tem, né? A mineradora, inclusive, né, a Vale chegou em Brumadinho com formulários, aproveitando os formulários que tinha usado também em Mariana, né? Então, né, tem os protocolos, né? Se você perder um familiar, tome aqui 100 mil reais. Se você perdeu a sua casa, assine esse documento. Se você perdeu a sua plantação, espere mais um pouco na fila. Tem um protocolo, tem uma diretoria de reparação. Por quê? Porque sabe que comete crime e vai continuar cometendo crime. Então, eles têm uma diretoria de reparação que ela é tão grande, ela tem um recurso, ela é um monstro, ela tem um recurso que ultrapassa a vice-presidência a qual ela está vinculada, que é a vice-presidência de sustentabilidade da Vale. Ela é tão gigante, ela tem centenas de voluntários formados nas melhores universidades do mundo, formados em relacionamento com a comunidade, para poder fazer tudo. Então, eles têm estratégias, né, corporativas de como entrar nos territórios, como cooptar, como dividir as comunidades, como usar o lawfare, né, a legislação para poder atrasar os processos, como intimidar movimentos, né, de auto-organização. Eles têm, né, várias estratégias. E o que eu penso, né, que para nós também, lá de Brumadinho, mas não só, né, também da bacia do Paropeba, da bacia do Rio Doce, eu entendo que esse aprendizado, né, da importância do processo de auto-organização das comunidades é uma coisa que ninguém tira de nós, né? A gente foi aprendendo a criar os nossos protocolos, né? Então, quando rompeu a barragem, a gente não sabia, né, para quem que a gente vai apresentar essa demanda. Né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Né? Dona Adélia, cheguei lá na comunidade do Parque da Choeira, já tinha uma semana, mais ou menos, o rompimento da barragem. E a Dona Adélia falou assim, Marina, eu preciso de um óculos. Você arruma um óculos para mim? Eu, né, na organização das doações e levando as doações, e eu fiquei assim, né, esperando ela me explicar, né? Aí ela falou, sabe o que é? É que eu tive que sair correndo da minha casa, esqueci o óculos em cima da escrivaninha, e a lama veio, derrubou minha casa, e levou a escrivaninha, levou o óculos, e levou tudo. E eu sei que tem muita coisa para resolver, mas eu não estou conseguindo enxergar nada. Eu quero ver a minha comunidade. E eu fiquei pensando assim, imagina só, ela pedir um óculos, o que eu faço? Para quem que eu vou pedir? Né? A gente foi aprendendo, na marra, na dor, a identificar os fluxos. Né? Isso daqui a gente tem que demandar para a Defensoria Pública do Estado, isso daqui a gente tem que... nas reuniões, né, de buscas também pelos corpos, né, que a gente tinha reuniões toda quarta-feira com os bombeiros, né, a gente teve que aprender também a dialogar com, inclusive conhecer, né, os termos utilizados pelo IML, a gente tinha que saber, né, conhecer da tecnologia que estava sendo utilizada para, então, fazer ofício e pedir braços robóticos que vinham de não sei de onde, que era a tecnologia que tinha para identificar os corpos. Cada coisa que a gente foi avançando na luta por direitos veio também de um desbravamento muito grande e doloroso. Né? E se tem uma coisa, né, que eu sempre, quando vou falar, né, desses processos de resistência, eu sempre gosto de falar dividindo em 3 estratégias que a gente usa muito nas nossas comunidades. E a gente divide elas assim, mais ou menos por esfera. Né? A gente fala que tem as estratégias que a gente usa, né, no âmbito comunitário, tem as estratégias que a gente usa, né, no âmbito da sociedade, e tem também as estratégias que a gente usa no âmbito do Estado. E aí, como é que é? O que tem nessas estratégias? Né? No âmbito comunitário,
a gente percebeu que não adiantava a gente ficar gritando, não adiantava, né? Ter um ativista ambiental ali gritando do lado de lá, o outro grupo separado. A gente entendeu que era importante a gente criar a auto-organização das comunidades. Então, a partir disso, a gente começou a criar os grupos e as comissões de atingidos, né? Cada comunidade reunindo ali lideranças para poder se organizar, ter um método de organização para poder sentar na mesa com as instituições de justiça, com as autoridades e conseguir demandar, né, seja informação dos nossos familiares, amigos, né, porque tudo que a gente via era por televisão. A Vale não ligou para um familiar, a gente não teve acesso a informações. Então, tudo isso foi com uma busca ativa, né? Então, criar os grupos, né, grupos comunitários, comissões de atingidos, foi muito importante nesse processo. E, bom, também, né, a gente viu que no início a gente falava muito, mas a gente viu que a gente denunciava muito, né, porque é isso, tem que jogar água sanitária, né, virar do avesso para poder ver se esse modelo muda. Mas a gente viu que era importante a gente sistematizar, ter um programa, né, de demandas e conseguir fazer o acompanhamento e monitoramento ativo desse programa. Porque se a gente fizesse uma demanda e depois não cobrasse daqui a 2 dias, a gente não ia conseguir. Então, a gente foi aprendendo, né, a ter um programa de demandas, criar um documento. Né? A gente foi aprendendo a fazer o monitoramento das nossas demandas. A gente foi, inclusive, entendendo a importância do fortalecimento dos vínculos comunitários, né? E das relações de afeto, porque a gente viu que tudo que a gente tinha era nós. Então, se a gente não cuidasse uns dos outros, né, a gente não ia conseguir durar por muito mais tempo. Então, a gente foi vendo como que era importante fortalecer, né? Assim como criar comunidades, né? E me encanta muito a experiência também do Instituto, né, Camila e Luiz Taliberti, que foi uma iniciativa de criar, né, uma comunidade ali também, né, em volta da Helena, do Wagner, e fazer, né, essas sementes brotarem e alcançarem também. Né? Mas, enfim, não só, né, as estratégias na esfera comunitária, como também a gente viu que era importante, que não adiantava a gente ter auto-organização das comunidades se a gente não conseguisse conquistar mais mentes e mais corações para a nossa luta. Porque eles são muito poderosos, eles têm recurso, eles têm poder, eles têm acesso a espaços que a gente não tem. Então, a gente viu que era importante a gente disputar a sociedade. E como é que a gente faz isso? A gente começou a investir, né, muito em iniciativas de comunicação popular, jornal comunitário, criar as nossas pautas, os nossos próprios canais de comunicação. A gente começou a investir muito em processos formativos, também com as próprias lideranças comunitárias, porque a gente também não nasceu pronto para isso. Então, a gente foi se formando, a gente se forma no processo. Então, a gente começou a investir, né, nesse processo de formação das comunidades. A gente viu que era importante fazer parceria com universidades, porque a empresa financia, inclusive, departamentos inteiros da área de mineração em universidades. E para poder disputar a sociedade, a gente também tinha que ser capaz de produzir pesquisa comprometida, né, com as comunidades, com os povos, com o meio ambiente. Então, a gente viu que era importante, né, fazer movimentações que ajudassem mais gente da sociedade a dar esse passo junto com a gente, né? A atravessar esse momento junto com a gente. E, por fim, também as estratégias no âmbito estatal. Por quê? No início, pelo menos, eu tinha uma ideia assim, é tudo lixo, é tudo farinha do mesmo saco. A gente tem que, em instituição de justiça, não pode confiar em nada. E aí a gente foi vendo com o tempo que quanto mais a gente se afastava, mais a Vale se aproximava dessas instituições de justiça, mais ela se aproximava dos organismos do Estado. Então, a gente viu que não adiantava a gente fechar os olhos e achar que isso era uma estratégia que funcionava, porque não funcionava. E a gente viu que era importante a gente disputar também os organismos do Estado. E foi aí que a gente começou a fazer, né, reuniões com as instituições de justiça, reuniões com os organismos do Estado e tentar encontrar aliados dentro dessas instituições que fossem defensores da nossa causa lá dentro também. Né?
Então, a gente começou a fazer também alianças com parlamentares estaduais e federais que eram, né, aliados da causa. A gente começou também a fazer alianças com funcionários públicos, porque a gente sabe, porque de carreira, né, porque entra governo, sai governo, mas os funcionários públicos eles estão ali. A gente viu que no longo prazo a gente poderia contar mais com eles. E também, né, no âmbito estatal, internacional, a gente começou a fazer muitos processos de incidência política internacional, né? Com vários atingidos, participando de várias atividades no âmbito internacional, tanto, né, na ONU, no Parlamento Europeu, com grupos de investidores, enfim, com outras organizações internacionais, com universidades, né? A gente começou a fazer uma série de ações internacionais para a pressão internacional também ajudar a nossa luta aqui no Brasil. E foi muito importante, sobretudo também no governo, né, Bolsonaro. Em Minas Gerais a gente estava com, né, o governo Zema e o governo Bolsonaro, dois governos muito aliados, que tem uma relação promíscua com o setor da mineração, e foi importante fazer essa pressão também internacional chegar de cima para a gente encontrar apoio também interno no Brasil. Então, foi compartilhando um pouco das estratégias, né, de resistência que a gente foi aprendendo a utilizar e a construir coletivamente ao longo desses anos. Obrigada, Marina. Acho que muito do que você diz a gente, né, viu ali, né, nas audiências públicas que aparecem no filme, né, nos protestos. Ali, vários de nós reconhecemos algumas imagens ali muito icônicas, né, dessa luta das pessoas atingidas e aliados da causa, né? Acho que é bem, bem importante ouvir a tua fala. E acho que é isso, assim, talvez as pessoas não tenham dimensão da luta contra um gigante como a Vale, né? A Vale, e vale dizer assim, no primeiro rompimento, no primeiro crime, são duas grandes mineradoras, Vale e BHP. Elas são as duas maiores mineradoras do mundo, são duas das maiores transnacionais do mundo. Acho que Maurício tem feito muitas análises sobre isso. Elas são mesmo muito poderosas. Então, essa resistência ela é muito difícil, muito corajosa. As pessoas não escolheram isso. Então, assim, realmente é muito impressionante. Assim, as pessoas não tiveram opção, né, mas acho que foram encontrando também muitos aliados importantes. E acho muito bom também ter aliados dentro das instituições, justamente por serem tão poderosas essas empresas, né? E esses conflitos de interesse, conflitos de poder, né? Há muitos estudos, por exemplo, que estudam a relação entre as mineradoras e as eleições. Quem é que banca as candidaturas, né, todos os anos ali nas prefeituras de Minas Gerais, né? No estado e nas prefeituras. Então, isso é um dado, fica já aqui a dica para a gente ficar bem antenada já em ano de eleição, né? E ver aí como é que estão essas relações promíscuas, que eu estou totalmente de acordo, Marina. Vou passar, então, a palavra para Maurício comentar um pouquinho os filmes, como é que tem sido o seu trabalho nesse campo, né? Eu te acompanho há muito tempo, você tem feito também muitas denúncias, né? Queria te ouvir um pouquinho. Maurício, obrigada. Sim, antes de falar do meu trabalho especificamente, tinha uma coisa importante que você mencionou primeiro, e acho que a arte é fundamental para isso, o cinema, a arte em geral, que é memória, né? E o Brasil não é exatamente afeito à memória para nada. Seja um time de futebol, não tem respeito nem pela história do próprio clube, né, que dirá para coisas muito mais graves e sérias, como questões socioambientais, né, e a política. E a memória, o passado, não é uma coisa dada, não é uma coisa pronta, é sempre território de disputa. Né? Não por acaso nós estamos vivendo hoje essa indústria, né, no mundo, claro, e o Brasil faz parte disso, a indústria de mentira, de fake news, né, que tem tanta aderência, né, por reforçar as crenças que as pessoas já têm, pela facilidade que a notícia corre hoje em dia. Então, você vê como que a extrema-direita, né, no planeta e no Brasil também está surfando nisso, porque tem recursos infinitos e as pessoas são muito propensas a reforçar suas crenças, né? Memória é uma coisa muito importante, muito grave. Se o Brasil tivesse minimamente memória, a gente não teria, sei lá, recentemente tivemos aqui pessoas na Paulista, né, onde nós estamos, apoiando Bolsonaro ainda, depois da pandemia, depois de tudo. Né? Falando de memória de algo bem recente. Né? Eu tive no Chile recentemente, em Santiago,
e lá tem um museu, né, sobre Museu de Direitos Humanos, né? Acho que quem teve a oportunidade de ir lá é fantástico. Primeiro você chega lá, o museu está dentro de uma estação de metrô. Ou seja, o acesso é fácil, é popular, é tranquilo as pessoas chegarem, são vários andares, né? E aí você vê o cuidado, o respeito, né? A curadoria sobre a história ali da ditadura do Chile, não só do Chile, mas também da América Latina em geral, como eles conseguiram montar um memorial daquele, né? Tem vários andares, várias mensagens. Uma das mensagens é como é que você constrói uma democracia sem verdade e sem justiça. Então, assim, essas experiências de você valorizar a história, a memória, de você poder contar, né, ter uma contranarrativa, a narrativa oficial, o que vale aqui para a mineração também, é muito importante. Claro, né, no meu caso, o que eu faço é jornalismo, basicamente. E sempre tomo cuidado muito, o setor mineral ele é muito afeito a números, é um setor muito técnico também, né? Tudo é muito técnico. Você vai ver um estudo de barragem, licenciamento ambiental, são milhares e milhares de páginas com tudo extremamente técnico, ou seja, mesmo assim, nada acontece por acaso, ao contrário. Para seja uma barragem romper, ou qualquer coisa na mineração acontecer, demanda um esforço de muita gente durante muito tempo. Né? E no jornalismo que eu faço, eu sempre procuro ser sempre muito técnico, muito factual, com muito dado, né? Porque é importante que o setor não consiga se desvencilhar da realidade. A realidade nem sempre é o que as empresas contam ou querem contar, porque como você acabou de dizer aqui, isso parece óbvio, né, para muita gente, mas assim, você citou a questão das doações, né? A última campanha que foi autorizado doação empresarial foi em 2014. Na época, ou seja, um ano antes de Mariana. Na época, a Vale doou mais de 80 milhões para candidatos à presidência, Senado, deputado estadual, federal, enfim, de todos os tipos. E as mineradoras, em geral, mais de 100 milhões, só a Vale mais de 80. De lá para cá, a regra mudou, mas os empresários não só continuaram doando oficialmente, né, são dados oficiais, doando como pessoa física, mas esses políticos, muitos deles se reelegeram, continuam aí. E, obviamente, o fato da regra ter mudado não quer dizer que as mineradoras deixaram de financiar, deixaram de fazer lobby, deixaram de ter influência. Tem bancadas parlamentares no Congresso dedicadas a defender os interesses da mineração. Né? E qual é a bancada? Acho que você tem bancada ambientalista, você tem centenas de bancadas, né? Frentes e bancadas no Congresso. Mas a gente sabe que a história, não só na mineração, mas e outros aspectos também, bancada ruralista, enfim, que não raro são os mesmos interesses, né? É importante dizer também que a mineração e o agronegócio compartilham interesses, compartilham infraestrutura logística de ferrovias, compartilham dependência, né? O agronegócio depende dos fertilizantes que vêm da mineração, por exemplo. Então, essas bancadas atuam muitas vezes em conjunto, né, no Congresso Nacional. Então, boa parte também do trabalho que eu fiz nos últimos anos é contar um pouco como funciona esse lobby, como funciona esse jogo de interesses, como não só leis, né, são propostas, mas muita coisa foi mudada de maneira infralegal, que a gente chama, né? Normas, resoluções, decretos, portarias, etc, etc, etc. Código da mineração que tentaram mudar, enfim. Isso afeta a vida de todo mundo. Né? Como eu falei antes, a mineração está em tudo, de fato está. Entender isso, acompanhar isso, saber como isso funciona no Congresso é importante, óbvio, não só pela questão política, mas porque é o dia a dia. Quando a gente fala de mineração, da Vale ou qualquer outra grande mineradora, a gente está falando, no fim das contas, da própria essência de como o mundo é. Então, para você mudar isso, não é simples. Pelo contrário, é extremamente complexo. Né? Tem várias questões que se discute, por exemplo, como é que o mundo, né? Mas no caso aqui o Brasil, para você diminuir a dependência da mineração, por exemplo, você precisa fazer escolhas que não são fáceis ou óbvias, né? Você precisa reduzir a exploração mineral, por exemplo. Faz sentido você produzir mais de 1 bilhão de toneladas de minerais ano no Brasil, que hoje o principal destino é a China, para exportar para a China, que vira aço, principalmente minério de ferro, né, que é mais de 80% da mineração é minério de ferro no Brasil. Vira aço na China, que é 50% da indústria siderúrgica mundial, que alimenta a crise climática.
que está afetando a todo mundo, né? Uma coisa já é, acho que espero que tenha ficado muito claro para todo mundo que não é uma coisa para o futuro daqui 10, 15, 20 anos, está acontecendo agora e cada vez mais, com mais frequência, com mais intensidade, né? Vide Rio Grande do Sul e vide, enfim, em outras enchentes e secas na Amazônia, em outros lugares, todo ano a coisa vai se agravando. A ciência foi muito precavida, né, nas previsões, foram muito aquém do que a realidade está mostrando, está acontecendo muito mais rápido, né? A crise climática está muito mais rápida, e a mineração e a siderurgia tem tudo a ver com isso, né? Respondem por, indiretamente, até 27% das emissões globais de CO2 vem da mineração e da siderurgia, que inclui carvão, inclui, obviamente, a produção de aço, etc. Então, assim, a crise climática, nosso dia a dia, nossa vida, nosso dia hoje, nosso futuro imediato para amanhã, porque se você olhar os acordos e as metas globais, mundiais, estou falando de mais algumas décadas, né? 2 décadas, 2050, muita meta para 2050. Mesmo 2050 é amanhã. Né? Então, se nada for feito, se nada for mudado, se o modelo mineral não for mudado, não só do Brasil, mas do mundo, a gente não vai ter nenhuma chance de escapar da crise climática, de atenuar, de melhorar, de ter um mundo minimamente habitável, né? E mesmo diante disso, às vezes é difícil explicar, convencer as pessoas da importância. Olha, se a coisa não mudar, não vai ser possível viver muito em breve, para a grande maioria das pessoas, pelo menos. Será que isso é importante? Então, assim, é sobre isso que a gente fala quando está falando aqui de mineração, de siderurgia. Né? Então, entender a extensão, a gravidade, a complexidade disso é um primeiro passo muito importante. E, claro, cada um trabalha como pode, da maneira que pode. Enfim, no meu caso, o jornalismo também agora, pesquisa acadêmica, e você tem N outras formas disso. Mas acho que a gente está aqui na quinta-feira à noite discutindo esse tipo de coisa é relevante, né? Obrigada, Maurício. Acho que fica bem nítida, né, que esse modelo de mineração é um modelo predatório, né? Acho que quando você fala desse poder de como a mineração funciona, como a gente precisa mudar a mineração, e não é simples, porque esse é o papel que o Brasil opera internacionalmente. Assim, nós somos um país de exportação de commodities, né? Você fala aqui mineração, agronegócio. Quer dizer, esse é o papel que a gente escolheu para a gente desde os tempos de colonização. Mas a gente pode e deve romper com isso, né? Senão a vida não será mais possível aqui no Brasil, né? Por conta das mudanças climáticas e tudo isso, que é asseverado pela mineração, sim, né? Por ser tão predatória. Talvez seja possível encontrar algum outro modelo. Né? Outros países têm modelos menos predatórios, não que ela seja melhor, mas outros modelos menos predatórios do que o nosso modelo, com menos violações de direitos humanos do que a gente tem adotado no Brasil. Então, obrigada, Maurício, por comentar um pouco sobre isso, sobre essas relações também escusas e sobre o seu trabalho. Vamos abrir um pouquinho para o público, para a gente ouvir quem gostaria de perguntar? Acho que a gente pode fazer umas rodadas, assim, vamos ver quantas pessoas querem perguntar, mas, de repente, 3 pessoas... Aí eu só vou pedir para vocês se apresentarem brevemente. Por favor. Meu nome é Paulo. É mesmo uma pergunta meio sugestão. Legal. Eu notei uma coisa que não se bate muito na anglo-australiana, que ela é muito maior que a Vale. Ela é a primeira do mundo. E uma coisa que o movimento ambiental em geral e ecológico não está muito acostumado é levantar os balancetes dessas empresas. Né? Por exemplo, no caso de Mariana, são 9 anos. Então, pega o que eles lucraram nesses 9 anos para as pessoas terem uma real dimensão de quanto dinheiro está envolvido. E pegar essa dos 5 anos também e mostrar o balanço dela em 5 anos. Só para um aperitivo para todo mundo, a Vale pagou, agora em março, um dividendo de R$ 2,74. Parece pouco, né? E se o cara tem 1 milhão de ações? Faça uma conta, por favor. Obrigado.
Ótima pergunta. Eu vou ver se tem mais perguntas, a gente depois vai para comentários aqui. Obrigada. Paulo, né? Paulo. Boa noite, sou Maristela, muito impressionada pelo filme, pelos outros filmes que eu vi durante esses dias. E a gente fala sempre, e justamente, da mineração do ferro, do garimpo do ouro. Hoje falamos também do salgema. Oi? Ouviram? Estão ligados? Acho que ele está baixo. A posição tem que ser tipo a Xuxa, assim. Começo de novo? Por favor, desculpa. Então, estava dizendo que muito impressionada pelos filmes dos últimos dias e pelo filme de hoje. A gente fala muito justamente de mineração de ferro, do garimpo do ouro. Hoje falamos também do salgema e de como a mineração está ligada à política, ao poder econômico, né? Então, eu fiquei com uma dúvida esses dias sobre... Você falou que o Brasil é um grande produtor de ferro, mas o Brasil também é um grande produtor de nióbio, né? Parece que 80% do nióbio do mundo é produzido no Brasil pela CBMM, a Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia, que está ligada ao Banco Itaú e à família Moreira Salles. E sobre isso eu andei pesquisando e vi nada, ou quase nada. Eu queria saber um pouco mais, se você achar que é o caso de falar sobre isso hoje. Obrigada, Maristela. Mais alguma pergunta? Oi, boa noite, eu sou a Fernanda. Eu queria só ressaltar um ponto que o Paulo comentou, que é talvez as pessoas acreditem que não se bate o suficiente na BHP. A BHP está para ser julgada agora em outubro, em Londres, e é uma ação de mais de 700 mil pessoas, incluindo as pessoas de Mariana até as pessoas do Espírito Santo, porque são pessoas atingidas por toda a bacia do Rio Doce. E, eventualmente, se houver uma condenação, essas pessoas elas vão ser indenizadas em Libra, que vai doer muito mais financeiramente do que se eles fossem condenados aqui no Brasil. Falo isso porque eu trabalhei nesse caso. Da mesma forma que eu também trabalhei em Brumadinho, porque também tem uma intenção de responsabilizar a Tuvisud na Alemanha, né? E também, eventualmente, se houver uma condenação, essa condenação ela vem em euro, né? Então, acho que se bate sim. Talvez não seja tão amplamente divulgado como deveria ser, mas se não doer no bolso deles, não vai doer de forma alguma. Inclusive, acho que ano passado foram algumas pessoas, inclusive a Mônica Santos, que aparece, ela é moradora de Bento Rodrigues, e ela foi... eles compraram ações da BHP para falar na reunião de acionistas e levaram para os presidentes da BHP, para os acionistas, água suja do Rio Doce. E pediram que eles ouvissem, bebessem. Eles, obviamente, não quiseram, até porque, para os acionistas, eles fazem uma narrativa de que, olha só, esse aqui é o projeto Samarco, olha só como a Fundação Renova já fez as casas de novo. Então, eu acho que se bate sim na BHP. Talvez não o suficiente, talvez ela merecesse apanhar mais, mas se bate sim na BHP e na Tuvisud também, que também são igualmente responsáveis juntamente com a Vale. E voltando nesse ponto, acho que queria ouvir de vocês assim, como vocês enxergam essa questão da responsabilização jurídica e como vocês enxergam essa demora, né, de ter uma solução, né, porque quase uma década já veio também os pais de uma pessoa que morreu na Kiss e já fazem 11 anos, né? Então, queria saber como vocês entendem essa questão da demora do judiciário em dar uma resposta. Porque um dos argumentos que foram utilizados para processar a BHP em Londres era justamente que o Poder Judiciário brasileiro não conseguiu dar uma resposta aqui. Obrigada, Fernanda. Alguém mais? Tem mais uma? Aí a gente volta aqui e depois a gente abre de novo. Boa noite. Eu sou a Flávia, sou do Movimento Regenera Rio Doce. Eu ouvi, Marina, amiga querida, na sua fala do filme sobre esse estado de emergência, né, que continua. A gente também lá na Foz do Rio Doce sente isso, você sabe bem.
o dano se renova a cada dia, né? A gente sempre falou isso desde que a Renova chegou lá. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês é um pouco numa perspectiva de regeneração, né? Que eu acho que é o que faz a gente seguir vivo e com fé aí. Que é o que você viu de desafios, né? O que vocês viram de desafios nessa questão do cuidado, rede de apoio, proteção, e também de perspectivas, né? De sonhos, de possíveis caminhos aí de saúde e de resiliência, assim, de uma forma prática mesmo, né? Para a gente seguir aí vivos, vivas, lutando por isso e também inspirando políticas, né, de saúde, assim, políticas sensíveis ao trauma também. Então, acho que um pouco nesse caminho aí da gente se inspirar também e seguir aí, nutrindo a saúde. Obrigada por esse espaço por hoje aí. Seguimos. Obrigada, Flávia. Que bom ouvir também de quem está no território há muito tempo. Vou passar então aqui, a gente volta aqui para a mesa. Marina, quer começar? Eu posso inverter também, se quiser. Quer inverter um pouquinho? Eu queria, posso furar a fila? Eu sei que já tinha. Não. Isso que eu ia falar. Eu ia falar para senão fica muita coisa para eles poderem comer. Eu ia perguntar, se a gente tiver mais umas 10 horas aqui, dá para responder devidamente, mas assim, você tentando ser muito breve e abarcando todas as perguntas, a primeira questão é sobre... fala-se muito ou pouco da BHP, não é uma questão menor, porque no fim lá no início, né, na verdade, as empresas tentaram, desde o rompimento de Mariana, falar, olha, isso aí é coisa da Samarco. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Que o responsável é a Samarco. Né? Mas espera aí, quem que é dono dessa marca? Era 50% para cada uma, né? Para Vale e para BHP. E elas tentaram não só na narrativa, mas na justiça também, né? E a ação na Inglaterra também, agora, recentemente, fizeram, entre aspas, um acordo, e fizeram um acordo de fato, para a Vale ser solidária à BHP, se a BHP for condenada, porque a ação está correndo na Inglaterra. Também teve uma reviravolta jurídica, eles negaram, depois aceitaram que a ação seguisse lá, porque a sede, né, principal da empresa é lá. Mas isso é uma estratégia, né, de grandes empresas. As grandes empresas têm N subsidiárias, N joint ventures, como eles chamam, ou seja, sociedades, né, e você terceiriza a responsabilidade. Não é o seu nome que está na linha de frente, é o nome de uma outra coisa. Não é a Vale, é a Samarco. É uma outra empresa, uma outra marca, literalmente. Né? Então, isso já é uma primeira coisa, uma proteção, um escudo para a própria empresa. Né? Até isso ficar claro para as pessoas quem é mesmo o dono, o responsável, é muito difícil, muito complicado. Falando... E aí, sim, a dificuldade, né, você mencionou, Paulo, de Brumadinho para cá, o setor mineral lucrou. Isso eu sei porque eu fiz esse levantamento recentemente, mas 1,2 trilhão de reais. Trilhão em 5 anos faturou. A Vale faturou mais de 300 bilhões de reais. Mais de 300 bilhões. Isso não é... Os números são impressionantes, mas não é por acaso. Né? O mundo está passando por um novo boom de commodities, ou seja, de modo geral, os preços estão elevadíssimos, o dólar está já há muitos anos, não de agora, né, um dólar bastante elevado. Tivemos uma pandemia que agravou esse boom de commodities, enfim. Então, isso tudo favoreceu enorme. Nunca se lucrou tanto na mineração mundial e brasileira como nos últimos anos. Isso é fato. Nem se você pegar valor para corrigir, etc. Então, estamos falando de somas absolutamente impressionantes e que são recordes. Nunca aconteceram antes. Então, mesmo depois de Mariana de Brumadinho, a indústria mineral como um todo está batendo recorde de lucro. Né? O mercado flutua, mas mesmo assim tivemos anos, 2021, por exemplo, foi um recorde absoluto, com pandemia, com tudo. Sobre a justiça, né? Por exemplo, eu fiz algumas matérias sobre como foi criado um sistema de reparação simplificado, sistema indenizatório simplificado no meio da pandemia, porque o juiz do caso de Mariana, na época, ele simplesmente orientou comissões de advogados como funcionaria esse sistema simplificado, como é que eles deveriam protocolar o pedido, enfim, foram criadas comissões, não sei o quê, a justiça, no caso ele, acatou
esse sistema, foi implantado de modo bastante visível, que era em articulação com as empresas. Foi criado um formulário no site da Renova, que o camarada chegava lá, baixava, dava para a pessoa assinar e preencher. Em resumo, isso criou uma indústria de indenização na Bacia do Rio Doce multibilionária. Advogados lucraram centenas de milhões de reais, que ficavam com 10% desse valor. Os valores de indenização tirados da cabeça do juiz, porque não teve nenhuma auditoria independente, técnica ou qualquer coisa parecida, tanto que o Ministério Público recorreu, enfim, depois, baseado nessas matérias, o Ministério Público pediu a suspeição do juiz, porque, obviamente, o juiz não pode orientar nenhuma das partes, falando de um sistema criado na pandemia. Pessoas já estavam muito cansadas, né? Vamos falando aqui de imensa maioria de gente pobre, que assinou um documento abrindo mão de seus direitos, inclusive abrindo mão de entrar com processo contra as empresas no exterior, né? E esse modelo era celebrado pela justiça brasileira. Veja bem, e esse modelo era considerado maravilhoso, espetacular, um case de sucesso, uma coisa que deveria ser replicada. Depois, com o tempo, ano passado, que a justiça começou a rever, olha, não, peraí, talvez isso aqui não é muito bom, não. Talvez isso aqui foi errado. Aí começou a revogar. Mas o fato é que o dano foi feito, né? O dano foi feito, renovado, replicado e segue acontecendo. E você não volta para você. Você pode acabar com o sistema, porque ele foi imposto pela Renova na Bacia do Rio Doce, por exemplo. Todos os outros mecanismos de reparação foram abandonados para você forçar a pessoa a assinar esse sistema que, repito, simplificado, você perdia direito, perdia dinheiro, perdia o seu direito, inclusive, de processar a empresa. Então, assim, é muito significativo sobre como as empresas operam, no fim das contas. E só para não esquecer da pergunta do nióbio, de fato, o Brasil tem mais de... Essa mina em Araxá, Minas Gerais, é cerca de 90% da produção mundial de nióbio, que é usado em alta tecnologia. Então, enfim, o mundo usa uma quantidade pouca, digamos assim. Essa mina é muito grande, a família Moreira sabe, você não vê muita coisa por aí, porque, bem, estamos falando de algumas das famílias mais poderosas da América Latina e, por consequência, do mundo, e está implicada em quase tudo que você puder imaginar, na mídia, inclusive, etc, etc, etc. E tal. Talvez isso aqui é deles, eu não saiba, esse prédio. Não sei se é. Se for um abraço, mas, assim, isso explica bastante coisa, sabe? Então, é complicado, para ser bem breve. Obrigada. Obrigada, Maurício. Obrigada, Maurício. Acho que a gente pode comentar daqui a pouco um pouco mais. Vou passar para a Marina, então. Já esqueci todas as perguntas. Não, mas eu vou tentar. Eu lembro de algumas. Bom, em relação à justiça, né? O tempo na justiça é aquilo, né? A gente sabe que o tempo ele corre contra a gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende também que a gente não dá para também depositar todas as esperanças no sistema judiciário. E, por isso, também a gente adota práticas, né, de advocacia popular. A gente acredita em processos, né, jurídicos que são acompanhados de luta e de auto-organização das comunidades. Articulado com, por exemplo, uma estratégia de comunicação popular, com uma estratégia de disputa da sociedade, porque isso precisa caminhar junto com o processo para poder pressionar essas instituições de justiça para a gente conseguir avançar. Então, a minha fé, né? A minha fé é no povo, né? Eu acredito na gente, e por isso também eu acho que é importante a gente entender, né, o modelo mineral não como algo isolado dentro da sociedade. O modelo mineral ele está dentro de um sistema econômico capitalista. E, nesse sentido, para a gente poder enfrentar, né, os desafios que esse problema mineral traz para a gente e que esse sistema econômico coloca para a gente precisa de reformas estruturais na sociedade, a gente precisa de fazer uma verdadeira revolução social, né? A gente precisa
de fazer uma reforma, inclusive, no sistema judiciário, porque enquanto o sistema judiciário também, quando falo disso, eu fico com medo de ser confundida com bolsonarista, mas eu acho importante a gente falar disso também, porque o sistema judiciário ele tem que refletir também a nossa sociedade. Enquanto a gente tiver pessoas lá, né, juízes que passam de geração em geração, como se fosse herança de família, todos brancos, milionários também, que recebem salários de 60 mil reais por mês e que pouco contato tem com as comunidades atingidas, com as comunidades em situação de vulnerabilidade, com as periferias, é difícil se acreditar numa justiça nesse sentido também. Então, a gente precisa também, para a gente ter a justiça que a gente merece, a gente precisa fazer muitas reformas estruturais. Uma delas é do sistema judiciário, mas também, vamos falar, né, uma reforma agrária popular, uma reforma tributária que seja compatível, né? Rico tem que pagar mais, pobre não tem que pagar, tem que pagar. Então, assim, coisas óbvias que muitos países já avançaram, né? Uma reforma do sistema educacional, uma reforma, enfim, de uma série de questões que a gente precisa fazer para, inclusive, a gente conseguir enfrentar os desafios propostos, né, colocados pelo modelo mineral. Então, sobre a justiça, é isso, né? Fé no povo, fé na gente. Sobre a pergunta, né, que a Maristela colocou também, né, sobre a questão do nióbio, né? Eu sempre fico pensando nisso, gente. O Brasil é uma potência. O Brasil, ele tem a maior reserva de nióbio do mundo. O Brasil tem a 7ª maior reserva de lítio do mundo. O Brasil tem a 7ª maior reserva de urânio do mundo. O Brasil tem a 3ª maior reserva de níquel do mundo. O Brasil tem uma das maiores reservas de água doce do mundo. E a gente tem uma biodiversidade tão rica, né, que é colocada a serviço de quê? De quem? Do lucro de quem? Então, acho que debater isso, né, debater também esse modelo mineral, é debater também a importância da gente, enquanto país, ter uma postura soberana no sistema internacional, no sentido de essas riquezas que a gente tem, elas não podem ser simplesmente utilizadas para encher o bolso e para acumulação privada de um grupo pequeno da sociedade. A gente tem muitos problemas reais nos nossos territórios. Agora, com o avanço da exploração do lítio lá no Vale do Jequitinhonha, né, eu também trabalho muito com as comunidades atingidas lá, e conversando, né, com algumas lideranças, eles falaram assim comigo: Marina, eu sei que o lítio, né, eles estão falando que é importante para poder fazer transição energética e carro elétrico, mas aqui no Vale não tem nem estrada. Aqui no Vale não tem nem ônibus, não tem nem transporte público. Aqui no Vale a gente não tem carro. A gente não tem dinheiro para comprar carro elétrico. Aqui no Vale a gente tem comunidade que não tem energia. Então, a que preço, né? Quais são os povos e as comunidades sacrificadas para alimentar um modelo de desenvolvimento que a gente não vê, né? Uma tributação desses minerais, que a gente, né, tem tantos minerais, uma tributação completamente equivocada, que é, inclusive, com valores que não são justos, né? A Vale opera no sistema de triangulação, ela vende o minério de ferro dela própria para a própria filial lá na Genebra, para ela não ter que pagar o imposto devido desse minério. A gente não tem direito nem a um impostos que a gente tem no Brasil e que em outros países são impostos muito maiores. E uma CEFEM, por exemplo, né, a lei de essa compensação, né, esse imposto de compensação pela exploração do minério, ela não acontece, né, de maneira participativa. As comunidades não têm oportunidade de definir para onde vai esses impostos acabam virando show de Gustavo Lima no rodeio. A gente
E aí eles vêm falar, eles pintam meio fio de branco e falam que isso é o desenvolvimento. E enquanto isso a gente tem problemas básicos para poder enfrentar, de infraestrutura, de saúde, de educação, problemas esses que eu tenho certeza que o povo brasileiro, né, com sua potencialidade, com todas as riquezas que tem, teria total condição de enfrentar se a gente tivesse uma postura mais soberana. Tanto para cuidar do nosso povo, mas também para cuidar do nosso meio ambiente, com equilíbrio, ao invés de simplesmente, né, entregar tudo a preço de banana para esses países aí ricos, que inclusive são ricos hoje por causa também do processo de colonização e de escravidão que fizeram nos nossos territórios da América Latina, nos nossos territórios, né, da África, do Sul global. Então, acho que é importante a gente fazer essa virada também, né, para a gente poder ser a potência que a gente é, né, para o Brasil, para a gente encontrar o nosso destino enquanto país, para a gente ser o país que a gente merece. Nada além disso, né? E em relação, né, ao processo também de regeneração, né, eu gosto de contar essa história também. A Flávia, ela, quando rompeu a barragem em Brumadinho, chegou 2 pessoas lá de Regência, a última comunidade atingida pelo Rio Doce, não pelo Rio Doce, pela barragem, né, da Samarco, da Vale da BHP, que chegou lá na Foz. Eles saíram lá de Regência, quando rompeu a barragem em Brumadinho, entraram no carro e foram até Brumadinho. E quando eles chegaram lá em Brumadinho, desesperados, eles queriam compartilhar as experiências que eles tinham de luta. E essas experiências de luta, elas foram tão importantes porque a gente não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, né? Por onde que começa? A gente não tinha ideia. E eles foram ensinando e compartilhando com a gente também a importância de processos de autocuidado, né? A gente precisava estar bem para poder cuidar dos outros. Eu acho que esse, a gente sabe, né, que é o principal desafio. As lideranças comunitárias, né, que estão à frente desses processos são lideranças que estão em profundo sofrimento, em profundo luto, que são muitas vezes, né, perseguidas, ameaçadas, desqualificadas, que são né, marginalizadas, criminalizadas, enfim. E isso é muito doloroso porque, né, as nossas causas, as nossas demandas são demandas tão óbvias, e ficar falando óbvio toda hora, e tentar explicar o óbvio, e a gente vê que não está conseguindo explicar, fazer a palavra chegar nos corações. Isso é um processo muito doloroso. Então, cuidar das lideranças comunitárias, né, que no caso de Brumadinho e da Bacia do Paraopeba é algo muito adoecedor, né? Brumadinho, a gente, né, eu falei, a gente tem os casos de suicídio aumentaram assim de uma forma imensa, os casos de adoecimento mental, né, de depressão, né, do uso, do consumo de ansiolítico, antidepressivo. Eu falo disso, eu mesma, né, quando rompeu a barragem, eu tinha 23 anos. Eu mesma, né, fiz parte da estatística, eu mesma, né, tive o meu processo também de depressão, eu mesmo também tive os meus medicamentos, né? Uma jovem que tinha sido recém-formada, que talvez o sonho era trabalhar lá na Vale, e que, de repente, teve a vida completamente alterada, e isso mostra como que não é um problema, que o problema da saúde, né, da saúde mental, não é um problema individual, é um problema social, coletivo. E para enfrentar esse problema social e coletivo, eu acho que é só com iniciativas de saúde popular, comunitária também, né? Onde a gente consegue valorizar e reconhecer, né, as potencialidades das comunidades, os conhecimentos tradicionais, né, conhecimentos das comunidades indígenas também, quilombolas, que têm um processo de resistência histórico, que também já tem as suas práticas, né? Eu sempre olho e chego e pergunto, e aí, como é que 500 anos, e aí, como é que é? Ensina a gente, como é que... Então, acho que os processos regenerativos, né, eles vão ocorrendo coletivamente, e a partir, né,
dessa humildade, né, de aprender e de amar, né, de aprender a amar politicamente o outro, né, que é para além de um amor, para além de um amor bilateral, né, a gente está acostumado com essa ideia de eu amo o meu namorado, eu amo a minha filha, eu amo a minha mãe, mas eu acho que para enfrentar os problemas que a gente tem hoje, a gente precisa de falar de um amor político, um amor que é com a sociedade, um amor que está comprometido com a resolução de causas estruturais dos problemas, né? O Papa Francisco fala sobre isso, ele fala de amizade social, esse conceito que eu acho muito bonito, que ele fala, olha, a gente tem que aprender a amar as pessoas que a gente não conhece. Não adianta, se tem um idoso querendo atravessar um rio, é caridade você ajudar o idoso a atravessar o rio. Mas é muito mais importante você construir pontes, trabalhar para construir pontes para que não só aquele idoso, né, aquela pessoa consiga atravessar o rio, mas para que todas as pessoas consigam atravessar o rio. Então, eu vejo isso também, né, esse amor político comprometido com a vida, né, com o povo, com o meio ambiente, com a vida na sua conceituação mais ampla e diversa, né, a vida em abundância para todos e para todas. Nossa, Marina, eu ia comentar, não tem mais nada para comentar, então eu vou abrir para o público de novo, mas obrigada, acho que você conseguiu nos inspirar, apesar de coisas tão difíceis que você trouxe. Antes de passar para o Paolo, acho que talvez a gente possa dar a voz para outras pessoas que não tiveram ainda a chance de perguntar, né? Marina tinha uma pergunta da anterior, alguém mais gostaria de... Eu tinha uma pergunta, também. Tudo bem? Claro. Eu queria saber, vocês três, aliás, né? Vocês têm esse papel que vocês escolheram, né? De falar sobre o assunto que é super importante. E nos outros dias a gente ouviu também falando como que você falou, né? Da divisão da população, né? Que a Vale consegue entrar na cabeça de todo mundo. Como que para vocês são ameaçados assim por essas grandes empresas, não só pela Vale, mas por outras empresas poderosas? Como que é o seu dia a dia em Brumadinho assim com o restante da população? Eu queria saber mais um pouquinho de vocês nessa questão da profissão de vocês como ativistas assim, que é tão importante, jornalistas, ativistas, enfim, na sociedade. Obrigada, muito importante também. Marina, que você queria fazer pergunta também? Não? Era a Dani mesmo. Legal, Dani. Cissa. O meu é mais um comentário assim, geral da mostra, antes que se encerre o dia de hoje. A gente está aqui há 4 dias tendo acesso a um conteúdo assim, que eu acho que eu vou levar um bom tempo para decantar. Né? A nossa luta é em outro estado e ter a possibilidade dos filmes chegarem até aqui e a gente poder acessar tantas informações, e não só informações da parte mental, mas o cinema também nos toca e a gente assimila essas experiências do território também no nosso corpo, na parte sensorial. Eu sou realizadora de cinema, eu sou muito fã dessa linguagem e eu estou muito orgulhosa que o Instituto tenha escolhido uma mostra de cinema para fazer isso. Então, também a minha fala é mais um reconhecimento do nosso esforço, do nosso trabalho e um agradecimento a essa iniciativa. Também aproveito esse espaço para dizer que Helene Wagner, assim, eu não me canso de admirar vocês, e eu acho que eu falo isso no meu particular com vocês, mas publicamente, assim, eu sou o Instituto, mas ao mesmo tempo eu também consigo olhar e falar: esses seres humanos são do caralho, mano. Assim, caramba. Tipo, vocês alavancam assim os nossos corações e é por mim que eu venho para o Instituto, pelo meu vínculo individual com a Camila, mas é também por vocês. É uma soma, assim, é o amor se somando em várias camadas. E é isso, assim, na verdade era esse comentário geral, agradecer muito aos participantes que vieram em todas as mesas, aos nossos fãs de carteirinha que vieram todas as noites, eu quero agradecer muito,
porque a gente teve gente que veio nos 4 dias dizer que a gente tem um YouTube e tudo que a gente grava, a gente disponibiliza, a gente tem um arquivo. Eu sei que aqui tem gente que estuda mineração, o Instituto tem um trabalho muito grande de acervo, então o que a gente produz, a gente disponibiliza, e o que outras pessoas produzem, a gente arquiva, cataloga. Então, entrem no nosso site, nas nossas redes, porque a gente tem também esse trabalho importante que pode servir de fonte também de pesquisa. Que bonito. Maravilhoso depoimento. Obrigada. Alguém mais gostaria de fazer alguma fala, pergunta, depoimento? Oi, boa noite. Meu nome é Natália. Eu sou produtora de um curta chamado Ao Fundo, que fala sobre os crimes ambientais da Braskem em Maceió. E do lado está a Patrícia, que é a diretora do curta. Eu queria tirar uma dúvida, assim, na verdade é mais uma reflexão. Quando a gente estava lá, a gente conversou com muita gente, né, que falou quanto a Braskem estava profundamente articulada com o Estado, e isso que a Marina trouxe, que assim, onde o povo não vai, eles vão, né? Então, assim, eles parece que sempre estão um passo antes, e daí tem muitos casos do tipo, tinha aquela pessoa da Associação dos Moradores, e um dia ela ganhou um carro e parou de ser da associação, assim, umas histórias muito pesadas mesmo, né? E eu queria entender como eles têm esse desejo, essa energia de se articular tanto com o Estado. Não seria até mais fácil entrar em acordos com a população? Tem uma questão muito mais profunda que isso, né? Assim, se recusar a pagar uma indenização que para eles não é nada. Não é nada, os valores não significam nada, essas empresas são multibilionárias, assim. Então, eu queria entender do que se trata, no fundo, assim, esse movimento tão profundo de se recusar a pagar indenizações ridículas, assim. As propostas dele eram baixíssimas, as pessoas, enfim, perderam casa, perderam família, vão passar o resto da vida sendo medicadas, tem que lutar por 100 mil reais. Né? Então, queria entender, assim, por quê? Queria só Obrigada, aproveitar um Natália, pouquinho, né? Pelo seguinte, porque já que a Nata pegou aqui o microfone, foi ela até que me falou dessa mostra. E é muito louco, né? A gente, só pelo nosso caso da Braskem, a gente se afundou assim no assunto. E também eu já acompanho também o trabalho do observatório há muito tempo. E aí a gente chega aqui, vê um filme e a gente descobre outras várias coisas que a gente não sabia. Tanto num nível muito pessoal, né, de você ver o testemunho de pessoas que estão lá, sejam as pessoas diretamente afetadas, sejam quem está compartilhando dessa dor por meio de diversos tipos de ajuda. E foi que nem isso, né? Vendo o filme, eu fiquei pensando, nossa, a gente já ficou chocada quando a gente estava lá filmando com o esquema da Braskem de que a indenização é comprar imóvel, que é muito louco, porque no fim das contas, não é só que eles não perdem dinheiro, eles ganham no fim das contas com isso, porque eles não perdem nenhuma esmola e eles ganham terreno, eles ganham um lugar onde eles vão fazer especulação imobiliária, onde eles vão poder minerar mais ainda, onde eles vão totalmente abrir mão da mínima responsabilização possível que eles deveriam ter com o problema que eles causaram, que são problemas de décadas, não é um problema isolado, é um problema gigantesco. Então, para mim, foi algo de chocante e de emocionante ver isso, porque mesmo sendo um problema uma questão que eu já acompanho, eu consegui saber de outras coisas que me deixaram também afetada, chocada, mas que eu acho que também é o tipo de coisa que motiva a gente a ir atrás, querer filmar, divulgar, que nem o nosso caso foi isso, né? A gente, em São Paulo, conhece muito pouco o problema de Maceió, ele tem muita dificuldade de sair de lá, por N questões que a gente vai falar, porque é no Nordeste, é um estado mais pobre e tudo mais. E quando a gente já chegou, já foi muito chocante, né, de estar lá. Então, acho que é um pouco também, o trabalho de vocês também tem essa implicação, que às vezes são problemas que parecem muito locais, eles têm uma abrangência gigantesca, mas vocês ajudam a divulgar isso para fora e deixar a gente com mais conhecimento, com mais impacto, com mais choque, e também
pensar nessa articulação, do que a gente pode fazer junto, como a gente pode evoluir nessa questão. Então, eu também queria agradecer, para além de todo o trabalho assim do Instituto, também agradecer isso aqui, porque para a gente mesmo, que está muito dentro do assunto, a gente acaba ganhando. Então, obrigada para todos os envolvidos aqui da noite. Obrigada. Mais uma última pergunta? Paulo, né? Tá bom. Helena, claro. Não, Helena, você sempre. É um comentário. Eram 2, mas eu esqueci o segundo. Hoje teve o ato em memória das vítimas lá em Brumadinho, né, na entrada da cidade. E óbvio que eu, todos os meses, eu assisto. Hoje faz exatos 5 anos e meio. E fiquei sabendo lá no ato, eles falaram que o processo está parado, né? Porque a defesa entrou com um pedido de prorrogação do prazo para apresentar os seus argumentos. E isso o STJ aceitou. Então, a gente mesmo... Eu não sei eu não sei assim, definir como eu me senti hoje. Quando eu fiquei sabendo disso. Porque eu não sabia. E aí a gente é tratado mesmo como... Nem sei, né? Parece assim, cidadãos de segunda classe. Num país onde... Bom, eu vou encerrar. O segundo eu não lembro, se eu lembrar eu falo. Obrigada, Helena. Bom, eu não estou querendo chocar ninguém, porque eu vi elas falarem de choque, acho que elas vão tomar agora um maior ainda. Porque tem a ligação da mineração com a indústria armamentista, que pouco se fala. E eu tenho números fresquinhos. No ano passado, foram gastos 2 trilhões e 400 bilhões de dólares na construção de armas. Então, isso parece que bate todos os recordes de qualquer coisa que você constrói. E eu vou fazer até o câmbio, 14 trilhões de reais. É isso. É terrível. Obrigada, Paulo. Os números são importantes mesmo. Antes de passar aqui para Marina e Maurício fazerem suas falas, né, de encerrar aqui, eu acho que a noite de hoje, só lembrar alguns fatos. Logo após o rompimento de Mariana, logo após o rompimento de Brumadinho, as empresas tiveram lucro recorde, tiveram distribuição de dividendos recorde para o seu conselho administrativo. Então, assim, compensa, né? Né? Assim, não estou dizendo o que a gente está dizendo, claro, não estou dizendo aqui de forma mais ou menos leviana, mas eu estou dizendo que há uma estrutura de uma mineração predatória, mas que gera lucros, independente de como ela funciona, assim, se vai ter reparação, se vai ter responsabilização, mas não teve reparação adequada, não teve responsabilização ainda das empresas, né? O crime de Mariana vai completar quase 10 anos, não houve ainda. Então, né, você tinha trazido a questão da judicialização. Só no caso de Mariana foram mais de 70 mil ações individuais judiciais, fora as ações internacionais, né? Fora no sistema ONU, OEA, ações de acionistas nos Estados Unidos, assim como no caso de Brumadinho. Então, não falta tentativas de responsabilização. Mas eu, como uma boa ativista, a gente não perde a esperança. Vamos seguir pressionando. O Estado brasileiro tem que responder. A gente não vai aceitar. Né? Ela quer falar, Helena? Uma coisa antes, o Tribunal Penal Internacional entra na parada ou não? Pode-se tentar lá? Não. Assim, uma resposta simples assim, acho que não seria um negócio que podia ser pensado. Desculpa aí.
né? Não, eu lembrei da segunda coisa, que é lembrar da fala da Andressa no documentário que vimos hoje, no filme que Isso. vimos hoje. E assim, como é que a justiça brasileira quer ser lembrada? Isso. Que tipo de justiça, né, o Brasil tem e que tipo de justiça, como o Brasil quer ser lembrado com a justiça que tem. Eu acho que é algo nessa linha. Uhum. Né? Porque você colocou muito bem, quer dizer, a quantidade, né, Júlia, a quantidade de ações que tem, a quantidade de as tentativas, como você fala. Eu gostei dessa palavra, tentativas, né? Porque são tentativas mesmo. Agora, a justiça, uma hora, vai ter que responder. Ela vai ter que responder. Mas nós não deixaremos não responder. Como é que o Brasil está sendo visto lá fora por conta disso tudo? É isso que me incomoda bastante também. Sem dúvida, Helena. Então, acho que o Wagner quer também falar. Vai lá, Wagner. Desculpa me fazer prolongar a sessão, mas eu achei que era importante dizer o que vou dizer e também acaba sendo um pouco uma resposta para a Cessa. Essa pergunta que a Helena traz da Andressa, como que a justiça quer ser lembrada na história do Brasil e fora do Brasil, eu acho que a resposta a gente já tem. Historicamente, a justiça está do lado dos poderosos. Uhum. E isso vem acontecendo desde 1500. Nunca mudou isso e não vai mudar. Não vai. Porque é assim que funciona o modelo. E eu vou ser cético aqui, né? Quando a gente está falando de esperança, né? Mas faz parte do modo de funcionamento desse sistema que tem a mercadoria como centro da sua existência. Uhum. E o minério é parte, né, desse fetiche da mercadoria. Então, isso não vai mudar. Porque o capitalismo funciona na base dos grandes acordos entre os poderosos donos do capital. Agora, lembro aqui da frase do Belchior, né? Enquanto existir, né, espaço, corpo, tempo e um modo de dizer não, eu canto. A gente vai continuar contando, a gente vai fazer resistência, porque é da nossa natureza. Resistir enquanto a gente pode, porque a gente se nega a morrer. E ao negar a morrer, né, a gente está dizendo que nós não vamos nos deixar sucumbir por esse modelo. E aí, quando a Cessa fala, nossa, né, Helena e eu, né, somos o máximo, né? Obrigado, né? Não, deixa essas palavras para você. Na verdade, não é isso, né? Na verdade, nós estamos falando daquilo que a Marina também começou a falar, sobre o amor político, né? É quando as pessoas, né, como Helena e eu, sofremos pela morte dos nossos filhos, né? O luto não é só nosso, o luto é também da Cessa, dos amigos e das amigas da Camila e do Luiz, e de todos os familiares das 272 vítimas, e de todos os brasileiros que sofreram com isso, porque o luto se tornou coletivo. E o luto, quando se torna coletivo, né, ele passa a fazer parte do coração de todos. É um sofrimento pela ausência
Nós sabemos até que ausência é, mas muita gente não sabe, mas sofre pela ausência de alguma coisa. Né? E é isso que nos movimenta a resistir. E é isso também que traz para mim e para a Helena, esse amor político e coletivo, que traz para mim e para a Helena um acolhimento, porque é só com o acolhimento entre a gente que nós conseguimos fazer essa resistência, né? Porque ela precisa ser uma resistência coletiva, precisa dizer não, mesmo que a gente ache que isso não vai mudar, né? Algumas coisas a gente conquista, a gente consegue conquistar, mas a gente consegue conquistar isso juntos. Obrigada, Wagner. Acho que muito profundo isso. Para mim, acho que a Marina trouxe também esse conceito, essa ideia de amizade social, de afeto. Aliás, a gente começou o encontro hoje com o vídeo sobre o Instituto, como um dos elementos é o afeto. É o afeto, o acolhimento. E, sem dúvida, acho que nas lutas e resistências, é isso que realmente acaba mobilizando no dia a dia aguentar uma vida tão dura, né? De luto, de enfrentamento, de resistência. Então, acho que, na pergunta também da Flávia sobre o cuidado, isso é fundamental, isso é cuidado. Isso é um cuidado. Eu vou passar aqui também para Marina e Maurício, mas tinha um elemento que eu queria que a gente não deixasse de falar hoje, que o primeiro filme traz muito forte e que é muito forte para a existência da mineração predatória, do capitalismo, que é o racismo. Né? O racismo ele é muito forte e a mineração e o capitalismo dependem do racismo para permanecer existindo. Né? Então, acho que ali na fala do primeiro filme, isso ele fica muito forte. Né? E Marina também trouxe um pouquinho aqui contestando a colonização. Então, nesses nossos afetos, nas nossas resistências, a gente precisa trazer também enfrentamento ao racismo como algo primordial para a gente enfrentar, né, tudo que a gente tem enfrentado aqui no nosso país e no mundo. Então, vou passar aqui para Marina. Marina, você já fez muitas falas aqui também, né, inspiradoras, mas acho que a ideia é você poder fechar aqui um pouquinho. Esqueci tudo de novo. Deixa eu ver. Eu vou começar falando, então, sobre por que, né, que as empresas são tão ricas e escolhem também não reparar. Eu acho que... Bom, eu aprendi isso, a Júlia estava comigo no dia. Foi lá numa conferência em Santiago do Chile. Era uma conferência lá de empresas e direitos humanos da ONU. E eu fui lá participar de uma conferência. Foi a primeira conferência internacional que eu participei. E aí eu fui lá falar de Brumadinho. E lá tinha um tanto de mineradora, inclusive a representante da Vale. E aí, depois que eu falei, ela foi lá, se inscreveu, pegou o microfone, igual um robozinho, e falou assim: nós entregamos tantos milhões de litros de água em tais comunidades, nós já temos tantas famílias alojadas em tal lugar. E aí, depois que acabou o espaço, ela chegou e falou assim: posso te dar um abraço? E me entregou um cartãozinho, um cartão dela, e falou assim: se você precisar de qualquer coisa, é só entrar em contato comigo. Nesse dia, eu fui lá e entendi qual que era a política de reparação da Vale, que é uma política de reparação que não está comprometida com a reparação, porque ela é uma política individual. Ela não tem compromisso de transformações estruturais, ela não tem compromisso com o todo, com os coletivos. Não. Ela, na verdade, faz opção, né, pela morte, pela não reparação, porque ela também não quer criar parâmetros e critérios internacionais que vão servir também como padrão para os crimes que ela sabe que ela vai continuar cometendo. Então, para ela, os valores são mixaria, mas para nós são direitos. São direitos que
servem de precedente para outras comunidades, outros povos, outros países. Então, a nossa luta por justiça e reparação aqui é uma luta também que é internacional para outros casos que estão passando por situações semelhantes também, né? Seja por violações do setor da mineração, do agronegócio, enfim. Então, eu acho que, respondendo, né, muito porcamente, eu acho que é isso, assim. Acho que é por isso que ela faz a opção do indivíduo, porque com o indivíduo ela negocia a portas fechadas, ela escolhe quem ela vai indenizar, ela indeniza uma família, pula 2 casas, indeniza outra família, com valores mais baixos, quem ela acha que merece valores maiores, ela paga valores maiores, quem ela acha que não merece valores maiores, ela paga valores menores. E ela faz isso porque, para ela, é melhor uma política de reparação individual, a política do cartão, vou ali resolver o problema da Marina, do que, de fato, uma política de reparação coletiva, que padronize e que sirva como precedente para outras comunidades e povos. Sobre a pergunta, né, que foi feita em relação a essas estratégias, né, de cooptação, de perseguição, de ameaças nos territórios, eu sempre gosto de falar, né, como que isso também é uma prática coletiva e sistemática. Não tem pouco a ver com o indivíduo e tem mais a ver com a voz coletiva que aquele indivíduo traz, né? Então, em Brumadinho, na Bacia do Paropeba, a gente tem dezenas de lideranças inseridas em programas de proteção. Uma vez a gente foi, só dando um exemplo, né? Por exemplo, eu poderia dar inúmeros exemplos, né, de casos de ameaças, perseguições, inclusive o meu também, que eu posso falar. Mas, uma vez a gente foi fazer uma manifestação na portaria da Vale, pedindo celeridade no processo, e sabe o que aconteceu? A Vale processou 14 lideranças comunitárias que estavam nesse... Isso foi em 2020. Ela processou 14 lideranças comunitárias que participaram dessa manifestação. E aí a juíza deu uma liminar falando que se essas lideranças... proibindo a gente de fazer manifestação em qualquer portaria da Vale e falando que, caso essas lideranças fossem pegas fazendo isso, isso configuraria uma multa de R$5.000 por dia. Então, assim, isso é o quê? É usar, né, de todas as estratégias para poder criminalizar, desqualificar toda a luta, né? No meu caso, por exemplo, né, eu saí da equipe, né, no ano de 2022, muito polarizado, né? Na verdade, a nossa atuação em luta por justiça e reparação em Brumadinho, né, desde a igreja, que era onde eu estava trabalhando na época, né, na Caritas e na Arquidiocese de Belo Horizonte, era vista por gente, né, da sociedade ali que estava achando que a gente era contra o desenvolvimento, contra os empregos, mas era vista também no contexto do Estado de Minas Gerais, que a gente era contra o governo do Estado, mas no âmbito nacional, que a gente era contra o Bolsonaro, que a gente era comunista, que a gente era não sei o quê. Enfim, tudo isso para dizer o quê? O bolo de adversários que a gente foi criando minimamente por defender coisas óbvias, né? Inclusive grandes adversários e inimigos da própria igreja, grupos católicos conservadores que achavam que o papel, né, da Arquidiocese e da Caritas não era ter uma postura de apoio político, de amor político, e muito mais amor de caridade, ali, ó, de dar a roupa, dar a comida, e não ter uma atuação profética de denúncia. Então, nós da equipe, né, da Caritas e da Arquidiocese, a gente sofreu muito com isso. Inclusive o nosso bispo, né, o Dom Vicente, que apareceu também no documentário e que é uma grande liderança para nós em Brumadinho. No meu caso, né, a gente teve que chamar uma consultoria de segurança que foi para o território, acompanhou a gente por uma semana em Brumadinho e fez relatórios individuais de segurança para as pessoas da equipe. E desde, né, a gente teve desde que instalar câmera de segurança na sede do serviço, né, até alarme, até gradear, né, colocar grade,
criar a política de ter segurança, né, para o Dom Vicente. No meu caso, o meu relatório foi: você precisa ir para um programa de proteção de defensores de direitos humanos. Não pode ser o programa estadual, porque o Zema está aí. Não pode ser o programa federal, porque o Bolsonaro está lá. Você tem que ir para um programa de proteção fora do país. E eu fui para um programa de proteção em 2022, na França, um programa de proteção do Estado francês. E, igual a esses casos, a gente tem dezenas, centenas de casos. E de mártires, não só de casos, né, como esses, mas de mártires mesmo, que tiveram as suas vidas ceifadas. E aí a gente pode fechar os olhos e colocar tantas pessoas, né, que colocaram as suas vidas à disposição: Chico Mendes, Irmão Dorothy, Marielle Franco e tantos outros, né, que por fazer essa luta, né, por ter essa voz, expressar essa voz coletiva, também sofreram, né, pagaram o preço disso. E, bom, para poder finalizar, eu só queria falar, né, que essa pesquisa que a gente fez, que virou livro, foi uma pesquisa bem coletiva. Ela foi o tema do meu mestrado. A gente ia para as comunidades e, quando via, né, o governo do estado firmando um acordo com a Vale, e a gente não sabia de nada, a gente falava assim: por que está fazendo isso? A gente não sabe para que vai servir isso. E a gente resolveu investigar isso, né? Investigar. E aí as lideranças também ajudaram em todo o processo, né, de fazer as entrevistas, de coletar os dados, né? A gente conseguiu entrevistar, né, tanto as comunidades atingidas em Brumadinho, quanto o Estado. A gente entrevistou o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, quanto também a Vale, a Diretoria de Reparação da Vale. E o problema dessa pesquisa foi tentar entender, né, em que medida que esse acordo que foi firmado atendia as necessidades e as demandas das comunidades atingidas. E aí a conclusão a gente já sabe, né? A conclusão foi que esse acordo, na verdade, foi muito mais benéfico para a própria Vale, para o próprio governo Zema, né, que pegou esse dinheiro de reparação de sangue e incorporou ele como se ele fosse orçamento público do Estado, mas que a gente fez um grande lançamento, né? Entregou, inclusive, para todas as instituições de justiça, para autoridades e tudo mais, e fez um grande lançamento também em Minas Gerais, com a presença de quase 500 atingidos, né? Essa pesquisa, né? Inclusive o próprio Instituto Camila e Luiz Taliberti ajudaram a fazer o lançamento, né? Foi um lançamento que a gente trouxe para dentro da universidade, né, caravanas, ônibus de várias comunidades em Brumadinho. E desse livro aqui já foram distribuídos, né, gratuitamente e vendidos 700 exemplares dele. Então, eu trouxe alguns. Se alguém tiver interesse, pode me procurar para adquirir. E só fazer uma fala de agradecimento, né, ao Instituto Camila e Luiz Taliberti, a Helena, ao Wagner, né, a Cecília. Tem dias que a gente está bem e tem dias que a gente está mal. Nos dias que a gente está mal, dá vontade de fingir demência, deitar no chão, ficar olhando para o teto e ficar imaginando que isso não aconteceu, que isso é só um pesadelo e que eu sou muito criativa. Mas, nesses momentos, a gente vai criando estratégias para a gente poder conseguir retomar. E uma das estratégias, né, que eu tenho, eu sempre fecho os olhos e fico pensando assim, em tantas lideranças que, apesar, né, de um luto tão grande, conseguem colocar a dor assim, no bolso, transcender a dor, esse luto individual e colocar a voz e o corpo à disposição. E eu sempre repito os nomes, eu falo Helena, Wagner, Andressa, Matuzinha, Nair, Cambão, Valerinha, Carol. Isso eu vou repetindo, porque isso vai ajudando a gente a se energizar e a falar: nossa, a gente hoje vai ter um ato lá na Avenida Paulista, numa das maiores cidades do mundo. E as nossas joias, a nossa voz vai estar lá, nessa capital do mundo que é São Paulo. Então, esse processo me enche de inspiração e de energia, e eu tenho certeza que enche também muitas comunidades também. Então, só
agradecer vocês e falar que, olha, quando me perguntam, mas você acredita? Aí eu vou discordar do Wagner. Você acredita que pode mudar? Eu acredito que pode mudar. Porque eu mudei. Eu comecei falando que eu não nasci defensora de direitos humanos, eu não nasci ativista, eu não nasci meio ambiente, não escolhi isso. Eu me transformei, eu me tornei. E se eu fui capaz também de entender isso e de mudar, eu acredito que outras pessoas também são. E eu sei que é difícil o desafio, é difícil mesmo, mas ele é necessário. E ele é necessário porque a gente está pagando o preço com as nossas próprias vidas. Então, porque ele é necessário, ele é possível. Se não fosse necessário, talvez não seria possível. Mas pelo grau de necessidade e pela gravidade, ele se faz possível. Então é isso. Muito obrigada, gente. Obrigada, Marina. Bom, tá gravando, né? Para poder responder a pergunta aqui, acho que... Bom, gente, assim, para finalizar, né? Existem inúmeras formas de ameaças, cooptação, perseguição, espionagem, que não só na mineração, mas as grandes empresas, os políticos envolvidos, os acionistas, são alguns dos maiores fundos de investimento do planeta, etc, 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 colocam em prática todo dia. E assim, por que as empresas se recusam ou a pagar, ou tentam de tudo, né? É importante a gente ter em mente que, no fim das contas, e na mineração isso é muito forte, as empresas são o Estado. As empresas são o Estado. E não apenas literalmente, em alguns casos, né? A Braskem, por exemplo, né? A Petrobras é dona de 49% da empresa, ou seja, o governo é acionista direto da Braskem, como a Vale foi no passado, e a Vale ainda depende enormemente do governo, como tem lá, enfim, os fundos vinculados ao governo, enfim, do Banco do Brasil, da Caixa, tinha do Bradesco, o BNDES era até outro dia, vendeu, enfim, as empresas dependem do governo, não só na mineração, essa relação das empresas com o governo, com o judiciário, isso é diário, unha e carne todo dia, você vê as reuniões, os jantares, as homenagens que acontecem, isso é toda hora, o tempo todo. E a mineração, isso não só, né, mas especialmente assim, ela não tem, sempre falo isso, a mineração não tem nenhuma preocupação ou melindre ideológico, né? Não interessa quem esteja no poder. Todo o governo é próximo das empresas, porque as empresas querem, obviamente, garantir seus interesses e o governo depende, em certa medida, das empresas também. E o judiciário vai na conta e por aí vai. Então, isso explica como as coisas funcionam. Mas, assim, para fechar, tem uma frase que é do William Faulkner, que é um escritor americano, né, que ele é atribuída a ele, pelo menos, espero não estar falando besteira aqui, mas que é clássica, é um pouco... acho que ilustra bem como eu vejo o trabalho que eu faço um pouco. É o seguinte, ele diz que no caso dele, né, a frase é voltada para literatura. Ele diz que a literatura é como você acender o fósforo no campo no meio da noite. Esse fósforo não ilumina quase nada, mas ajuda a ver toda a escuridão que tem ao redor. Então, é muito comum você se sentir, claro, puxa, né, o trabalho que eu faço, o meu ativismo, o jornalismo, a pesquisa, ou seja lá o que for, poxa, é tão difícil, mas é tão difícil mudar, que impacto que isso vai ter, como insistir, né, como continuar, por que continuar, etc. e tal. Você se sentir pequeno diante desse grande sistema, que é, de fato, né, assim, é clichê, antigo, batido, mas é verdade, né, é como as coisas funcionam, toda a sua complexidade e as suas estratégias, né. Mas é importante, é necessário seguir fazendo, né? Porque alguém tem que fazer. E, de alguma maneira, vai chegar em algum lugar, chega em algum lugar, em algumas pessoas, e é, pelo menos, uma tentativa de construir essa memória que eu falei lá atrás. Essa memória, essa história, para que a narrativa não fique 100% vinculada às empresas, né? Vinculada a quem manda soltar e manda prender, às vezes literalmente. Então, isso é importante, todo tipo de trabalho, inclusive, obviamente, o trabalho do Instituto e de cada um aqui, cada um está acompanhando esse debate. Acho que é
Essa é a mensagem que eu queria deixar. É nisso que eu acredito, é isso que eu faço. Tem quase uma década já que eu estou nisso, não é fácil, mas acho que esse fósforo lá no meio da escuridão, acho que é importante para ajudar a entender o contexto. Né? E o contexto do modelo mineral é o que o Brasil quer ser, o que o mundo quer, repito, inclusive sobre a crise climática. A sobrevivência da humanidade depende de repensar esse modelo. Não é outra coisa, a não ser isso, no fim das contas. Então, gente, em nome do Instituto, agradeço enormemente a presença aqui de Marina, Maurício, né, dos filmes aqui. Acho que as diretoras e diretores não puderam estar aqui hoje, mas, né, agradecer por terem seus filmes aqui mostrados aqui hoje. Marina, por ter liderado esse processo junto com Wagner e Helena e Cécia e tantas pessoas aqui. Então, agradeço enormemente. Acho que ficam algumas palavras: memória, afeto, responsabilização, resistência, fé, né? A gente acredita que é possível, senão a gente não estaria aqui hoje. Muito obrigada em nome de todas vocês. Obrigada. Tchau, tchau.